E nós vamos ficar em pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, os versos 13 a 17. Mateus, capítulo 3, os versos 13 a 17, página 1380. E onde lemos assim: Por este tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em cada um de nós. Podem sentar. Este é mais um texto daqueles que nos fazem perguntar por quê. Como funciona a mente de Deus? Sabe que há quem escreva sobre isto. Vejam bem, a história do Natal faz pouco tempo que acabou. Nós ainda vivemos o tempo da Epifania, a manifestação e revelação de Deus. Sabe que os magos vieram de longe adorar Jesus. Aqui tem alguns que vieram, uns mais de perto, outros mais de longe. Veja, os magos ainda existem. Ainda há gente que vem de longe para ouvir a palavra, para encontrar-se com Jesus. Ainda há, portanto, os magos existem. Mas sabe que o texto bíblico, depois dos magos, deixa-nos com uma angústia. Logo depois que os magos saem de visitar e de ver o menino, Deus adverte José que deve pegar o menino e fugir para o Egito, porque Herodes vai querer matá-lo. E José sai do Egito. E mais tarde diz o texto, agora volta, porque Herodes morreu. 3 ou 4 anos depois, Herodes morreu. E Deus diz para José, agora toma o menino e volta. E isto nos faz perguntar, como é que funciona Deus, pá? Não podia ter matado Herodes antes? E resolvia a questão? Matava Herodes e estava resolvido, não? É aqui que entra a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, que não é a nossa. Veja, Herodes não pode reclamar que não houve tempo de graça. Ele ouviu do nascimento do menino, ele ouviu dos sacerdotes, e ainda viveu o tempo e continua praticando maldades. Mas o reino de Cristo não é de maldade. E Jesus veio inaugurar um novo reino. Deus podia ter acabado com Herodes, mas não acabou. Deus também podia ter acabado conosco, mas não acabou. E esta é a graça de Deus. Portanto, Deus em Cristo é e faz um reino de paz. Mas agora vejam, eu estou a falar nisto porque é caricato o que acontece aqui. João Batista veio pregar arrependimento. Lembra um sermão dele? Arrependei-vos. Ele chamou aquela malta de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira de Deus? E diz o texto que os pecadores iam lá, se punham na fila para serem batizados por João Batista. Mas agora, entra Jesus na fila? Como é que é? Entra Jesus na fila para ser batizado? E aquilo é um batismo de arrependimento? Jesus precisa se arrepender de alguma coisa?
Jesus, por acaso, é pecador como os outros? Mas põe-se na fila. E veja, põe-se na fila para ser batizado e diz João Batista. E ele diz assim, Jesus da Galileia foi para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Eu não sei se isto é muito humano, não? Convencer Deus de mudar de ideia, que sabe? Isto é humano, não? Nós gostamos que as pessoas pensem como nós. E como agrada, não? A pessoa mudou de ideia. Agora, João quer que Jesus mude de ideia. Oh, Jesus, tu entras aqui para ser batizado por mim. Mas João sabe de uma coisa. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. João sabe uma coisa. João sabe a distância entre ele e Jesus Cristo. João sabe o que separa ele do Salvador. Mesmo sendo o maior profeta enviado ao mundo. Mesmo sendo aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ele sabe qual é essa distância entre ele e o Salvador. E sabe, isso é sabedoria. Saber a distância. Para também compreender a proximidade. Parece confuso, não? Quando aprendo a distância minha de Deus, também sou capaz depois de aprender a proximidade com a qual Deus se aproxima de mim, apesar de eu tantas vezes estar longe dele. Mas Jesus diz a ele, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. E vejam, agora Jesus põe João Batista no mesmo cesto. Ó João, nós vimos fazer a justiça de Deus. Nós temos uma missão. E, portanto, convém cumprir a justiça. Como é que o Salvador vai salvar a humanidade se não se tornar um deles? Quando Jesus se põe na fila, o que Jesus está a dizer é: eu sou um como estes, e eu vim para salvar estes. Jesus se põe no lugar dos pecadores sem selo. Jesus se aproxima. Agora, a distância que João Batista revelou, desfaz. João Batista, o texto mostra, em um Jesus que se aproxima. Ele vem, aproxima-se dos pecadores e diz que convém cumprir toda a justiça. Isso diz respeito aos leitores de Mateus e também a nós. Mas sabe que há um problema em cumprir a justiça. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Conhecem? Vocês cumpriram eles a vida toda, sim? Na risca. O problema é esse. Nós não conseguimos cumprir a justiça. Mas Jesus diz uma coisa que serve para nós. E diz a João, João, convém que cumprir toda a justiça. Jesus veio cumprir a justiça. E veio cumprir a justiça por nós. E agora é uma verdade nova. Nós já não precisamos cumprir os 10 mandamentos. O que o pastor anda a dizer? Nós já não precisamos mais cumprir a justiça. Sabe por quê? Isso Jesus fez. Nós não precisamos mais nos tornar justos diante de Deus, pois Jesus nos tornou justos. Agora, convém, isto sim,
vivermos como justos. Vivermos como justificados. Isto é saber-se sob a graça e misericórdia de Deus. E esse que vive sob a graça, a misericórdia de Deus, sabendo que está perdoado, que está salvo por esse Cristo, este é justo. Acontecem 3 factos nesse momento, neste cenário do batismo de Jesus. A abertura do céu. Diz o texto que quando Jesus saiu da água, eis que os céus se abriram. Isto significa que Jesus veio unir o céu à terra. Jesus veio unir Deus e veio trazer Deus aos homens. Jesus veio reconciliar os céus e a terra e veio refazer a comunhão entre Deus e os homens. Mas há mais. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo de Deus, aquele que está e que age na palavra, no sacramento, aquele que esteve com Deus quando Deus criou o mundo e tudo fez. E depois a voz dos céus. O texto do Salmo 29 é um texto lindíssimo e fala: a voz do Senhor é poderosa. Sabe, dito assim, parece algo... a voz do Senhor. Aqui provavelmente, quando a voz de Deus diz assim: este é meu filho amado, eis que a voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Provavelmente aquilo foi um vozeirão, um trovão assim a falar. E nós também temos esse imaginário: a voz do Senhor tem poder, a voz do Senhor é poderosa. Mas sabe que é bom lembrar que Deus tem tanto poder na sua voz, que quando Ele criou, Ele disse: haja e ouve. Este é o poder da palavra de Deus. E este é o poder que ainda hoje reúne pessoas em torno da palavra de Deus, que opera a fé e que nos faz estar cá. Mas a voz do céu mostra a opinião de Deus acerca deste acontecimento e acerca de uma pessoa que ali está. Este é meu filho amado. É uma declaração de identidade. Jesus declara a identidade de Jesus. Este é o meu filho amado. Deus se agrada daquele que Ele coloca em nosso lugar. João reconhece a distância. Eu é que devia ser batizado por ti. Há uma distância muito grande entre o que Deus pede e o que conseguimos oferecer. E por isso Jesus se coloca onde nós deveríamos estar. Jesus se coloca em nosso lugar. Jesus não necessitava de batismo de arrependimento, mas ele solidarizou-se com os pecadores. Coloca-se como um deles para libertá-los. A cena do batismo revela que Jesus é filho de Deus Pai e que o Deus Pai o enviou ao mundo. Ele aparece como filho amado e vai colocar os homens em comunhão com Deus numa nova dinâmica de vida. Uma vida com Deus. E o que é que nos é pedido? O que é pedido a nós? Que aceitemos a oferta da graça de Deus. Vocês todos foram batizados? Há alguém aqui que não foi batizado? Sabe, no nosso batismo, nós fomos confrontados e nos confrontamos com este projeto de Deus. A pergunta é se nós temos sido coerentes com o compromisso que assumimos com Deus.
No batismo, Jesus submeteu-se à condição de filho e se fez obediente ao Pai. Essa é a nossa atitude diante do nosso batismo. E é verdade, vocês vão dizer, mas eu fui batizado quando criança, eu também. Que bom. Que bom que fomos batizados quando éramos crianças. Que bom que fomos batizados antes de poder dizer não. Mas alguém disse sim por nós. E há uma desconfiança. Porque há quem pense que o batismo tem que ser feito por adultos ou em adultos que escolheram. E há aqui uma pegadinha. Nós escolhemos Deus, foi? Ou foi Deus quem nos escolheu? O que é mais seguro? O projeto de Deus, que Deus tem para nós, é mais importante do que os nossos projetos pessoais, do que a nossa vida, as nossas coisas que queremos construir. Este batismo de Jesus mostra um Deus muito diferente de qualquer outros povos e outras religiões. Um Deus que se identificou com o ser humano e que aceitou partilhar a humanidade e a fragilidade humana. Imaginem o que é a igreja cristã, o que é a religião cristã. Olha quem é o nosso Salvador. Olha onde ele está. Os deuses pagãos têm templos, vivem afanados. O trono de Cristo é este. Um Cristo que se humanou, que veio e morreu em nosso lugar. No batismo, Jesus assumiu a sua missão. Porque sabe que há uma coisa curiosa? Entre o último texto, aquele texto em que Deus diz para José, José agora pode voltar do Egito e venha novamente para Israel, há um hiato de talvez uns 26 anos, 27 anos, em que só quando Jesus tem 12 anos ele aparece no templo. E depois não sabemos nada deste Jesus. Portanto, no batismo ele começa o seu ministério público. No batismo ele começa a sua obra salvadora por nós. No nosso batismo, Deus operou em nós a fé, que nos capacita para sermos testemunhos, para estarmos comprometidos com aquilo que Deus nos deu em Jesus. Quando falamos do batismo de Jesus, é um bom momento para renovar o nosso batismo. Os nossos votos feitos no nosso batismo. Nos leva também a lembrar o que recebemos. Quando perguntamos se Deus ainda tem paciência conosco. Não sei se alguma vez vocês perguntaram isso. Se Deus ainda perdoa. Se Deus tem paciência. Quando perguntamos isto, o nosso batismo responde. Porque quem está batizado em Cristo foi revestido do novo homem, perdoado dos seus pecados, para uma nova vida. Se a vida parece pesada demais, o nosso batismo também responde. Porque aquilo que Deus disse a Jesus quando foi batizado, tu és o meu filho amado, também diz a nós, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabe quando o pastor batiza, ele diz o nome completo da pessoa batizada e coloca sobre ele água com a palavra. E isto é um batismo de vida, água cheia de graça e pela qual o Espírito Santo age. É um sacramento. Se estamos doentes ou se a morte se aproxima, o nosso batismo responde. Porque ao sermos batizados, morremos com Cristo para ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Mas isto é assim porque o batismo não aponta para nós.
Não é para nós que o batismo aponta. O batismo aponta para Cristo. É que o nosso batismo lembra-nos a quem nós pertencemos e a quem o Pai declarou o seu amor. A nossa certidão de batismo. Vocês têm certidão de batismo? Essa nossa certidão de batismo, ela declara a nossa nova identidade. Se Jesus é reconhecido pelo Pai, Deus reconhece a identidade de Jesus quando diz: este é meu filho amado. No batismo, nós temos a nossa identidade renovada. Sabe o que é o nosso cartão de cidadão? De dupla cidadania. A certidão de batismo. Vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Temos aqui a cidadania para o céu. A certidão de batismo é o nosso passaporte que nos permite andar livremente e dizer que somos filhos de Deus. Viver sob a graça, o cuidado e a proteção de Deus como filhos amados dele. E é um passaporte que permite a entrada livre nos céus. Por Cristo, o Salvador. Que o batismo de Jesus, e ao ouvirmos tudo isto, seja de facto aquele que nos lembra da humanidade de Jesus e do que Jesus fez por nós. E nos lembre também daquilo que Jesus nos traz. E que o batismo não é escolha. Porque imaginem, há quem pense que, mas eu posso deixar isto. Não vou ser batizado. Se o Filho de Deus deixou batizar, se Jesus Cristo foi ao batismo, quem sou eu para não ir? Ele não precisava dele. Mas ele deu o exemplo e fez tudo por nós. Mas nós precisamos. E aquele que faz e que busca aquilo que precisa em Cristo, isto se realiza. Que Deus abençoe-nos como batizados e nos mantenha nesta identidade de dupla cidadania e de cidadãos que vão viver para sempre. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.